e questões. Funções objetivo. Funções objetivo são ferramentas matemáticas essenciais em processos de otimização. Elas são utilizadas para definir o objetivo a ser alcançado em um determinado problema, como maximizar o lucro de uma empresa ou minimizar o tempo de espera em uma fila. A partir da definição da função objetivo, algoritmos de otimização podem ser aplicados para encontrar a melhor solução para o problema. Uma função objetivo pode ser definida de diferentes maneiras, dependendo do tipo de problema que está sendo abordado. Por exemplo, em um problema de maximização de lucro, a função objetivo pode ser simplesmente o valor monetário a ser maximizado. Em um problema de minimização de tempo, a função objetivo pode ser definida como o tempo total necessário para concluir uma determinada tarefa. Um ponto importante a se considerar na definição de uma função objetivo é a inclusão de todas as restrições e limitações do problema. Por exemplo, em um problema de programação linear, a função objetivo deve ser definida de forma a levar em conta as restrições de cada variável envolvida no problema. Outro aspecto relevante na definição de funções objetivo é a escolha dos parâmetros de ponderação. Em alguns casos, alguns fatores podem ser mais importantes do que outros na solução do problema. Por exemplo, em um problema de roteamento de veículos, a distância percorrida pode ser mais importante do que o tempo de espera em cada parada. A escolha dos parâmetros corretos é essencial para garantir que a função objetivo reflita adequadamente as necessidades do problema. As funções objetivo podem ser utilizadas em uma ampla variedade de áreas, incluindo finanças, logística, engenharia, ciência da computação e muitas outras. Elas são especialmente úteis em problemas complexos que envolvem múltiplas variáveis e restrições. Algoritmos de otimização podem ser aplicados a esses problemas para encontrar a melhor solução possível, considerando todas as limitações impostas. A escolha da função objetivo é um passo fundamental em qualquer processo de otimização. Uma função objetivo bem definida é essencial para garantir que o problema esteja sendo abordado de forma adequada e que a solução final seja a mais eficiente possível. Além disso, a escolha correta da função objetivo pode ajudar a garantir que o processo de otimização esteja levando em conta todas as necessidades e limitações do problema. Em resumo, funções objetivo são ferramentas matemáticas essenciais em processos de otimização. Elas são utilizadas para definir o objetivo a ser alcançado em um determinado problema e guiar a aplicação de algoritmos de otimização. A escolha correta da função objetivo é essencial para garantir a eficiência e a excelência em diferentes setores e áreas de atuação. Questões: o que são funções objetivo e como elas são utilizadas em processos de otimização? Qual é a importância de uma função objetivo bem definida em um problema de otimização? Como uma função objetivo pode ser definida em um problema de maximização de lucro? Em um problema de minimização de tempo, como a função objetivo pode ser definida? Qual é o papel das restrições e limitações do problema na definição da função objetivo? O que é a escolha de parâmetros de ponderação em uma função objetivo e por que ela é importante? Em que áreas as funções objetivo podem ser utilizadas? Como os algoritmos de otimização podem ser aplicados em problemas complexos com múltiplas variáveis e restrições? Por que a escolha correta da função objetivo é essencial para garantir a eficiência do processo de otimização? Quais são os fatores que devem ser considerados ao escolher os parâmetros de ponderação em uma função objetivo? Como a escolha incorreta da função objetivo pode afetar a solução final do problema? Quais são os problemas mais comuns que podem ocorrer ao definir uma função objetivo? Como a escolha da função objetivo pode ajudar a garantir que o processo de otimização esteja levando em conta todas as necessidades e limitações do problema? Como uma função objetivo pode ser utilizada em um problema de programação linear? Por que as funções objetivo são tão importantes em processos de otimização em diferentes áreas e setores de atuação?